Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar hoje de contabilidade, uma aula introdutória. Então, contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das entidades, tá? Esse é o objeto de estudo da contabilidade. Então, patrimônio, o que vem a ser patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Isso que é o patrimônio. Agora, entidade, o que significa esse termo? Entidade é usado no mesmo sentido na contabilidade que organização é utilizado na administração, que é a soma de pessoas e recursos com um mesmo objetivo. São sinônimos, só que a contabilidade usa muito mais o termo entidade e a administração usa muito mais o termo organização, tá? Então, para quem já estuda a administração, não é difícil entender o que é entidade. Agora, qual é o objetivo da contabilidade? É fornecer informações financeiras sobre a entidade que sejam úteis para investidores, credores, empresários e outros credores, que são chamados os usuários primários, tá? Esse objetivo é um objetivo dado numa norma, que é do Comitê Permanente de Contabilidade, a norma 00, tá? Então, esses são os usuários primários porque são aqueles que estão diretamente interessados pelas operações da empresa. Tá? Investidores são aqueles que têm ações da empresa, credores são aqueles que têm dívida, que a empresa tem dívida com eles, perdão. Então, é bom que a empresa, a entidade, tenha uma boa organização financeira, esteja bem financeiramente, para que ela possa honrar com esses compromissos. E aqui também outros credores, tá? Não só por empréstimo. Pode ser credores de debêntures, comprar debêntures, né? Que é um mecanismo um pouco mais sofisticado. Então, são existentes e potenciais na tomada de decisão referente à oferta de recursos e entidades. Então, informações úteis, existentes ou potenciais, não é só aquelas do presente. São importantes na tomada de decisão referente à oferta de recursos à entidade. CPC, só fazer um adendo aqui, é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Eu falei próprio, mas eu falei errado. É pronunciamento aqui no P do meio, tá? Então, é uma série de normas que tem de contabilidade, que são brasileiras, mas seguem padrão internacional, e tem 00, 01, 02, então não chega a ser uma lei, tá? Mas é algo mais oficial em termos de contabilidade. Então, oficialmente, as informações são destinadas a essas pessoas aqui, tá? Que são usuários primários. Só que, quando a gente vai para a literatura, e aí esse paradigma já é um pouco mais amplo, já tende a ser um pouco mais amplo, perdão. Por quê? A gente pensar numa empresa, que são as principais entidades, tá? E organizações também, a gente tem um ambiente interno, e aí tá aqui gestores, acionistas, colaboradores, e o ambiente externo, fornecedores, clientes, usuários, aqui poderia até estar os credores. Mas tem, olha, sociedade de comunidade e o governo, sindicatos e agências reguladoras. Sindicatos tudo bem, mas são players que a gente chama que não estão associados diretamente com os processos financeiros na empresa, mas pode ter interesse sim em como está a gestão financeira da empresa. Eventualmente podem ver um relatório financeiro. Um sindicato pode questionar se a empresa está tendo tanto lucro, por que ela não distribui a participação do lucro de forma mais equitativa para os funcionários? Se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, porque a empresa, ao invés de distribuir dividendos, não compra mais refinarias, falando especificamente da Petrobras, né? Então, em 2022, tem um candidato à presidência que falou isso ainda há poucos dias atrás, hoje, dia 29 de janeiro de 2022. Então, não só hoje
os usuários primários estão interessados nos processos da empresa, mas também toda a sociedade. Imagina as ONGs que trabalham com a questão ambiental. Elas vão estar interessadas nas operações, incluindo as operações financeiras, daquelas empresas que com potencial de agredir ali o meio ambiente, tá? Com grande potencial. Todas têm potencial, mas com aquelas que têm grande potencial. Mais mineradoras, próprias petrolíferas. Então, você hoje amplia. Só que, para fins da norma CPC 00, os principais interessados são os usuários primários, com uma finalidade estritamente financeira de modo geral, né? Mas essa finalidade pode ser outra, inclusive de regulamentação, enfim, tá? Então tem essa diferença aí na literatura. O CPC 00 ele é mais restrito, mais o paradigma hoje, né, tanto na contabilidade como na administração, é de você ampliar o leque para que serve a contabilidade, né, de objetivo fundamental. Existe até, inclusive, a contabilidade social, que vai considerar outras questões que não essa monetária, né? Aí já engloba pela valoração econômica, tudo isso. Contabilidade socioambiental, né? A valoração ambiental dos processos econômicos. Então, é importante entender essas diferenças que existem na própria literatura. A contabilidade é a linguagem empresarial. Então, se você quer abrir uma empresa, quer empreender, enfim, né, quer investir, é bom que você comece a estudar a contabilidade. Tá? É essa linguagem que se qualquer negociação de empresa no geral precisa ter. Tenho uma empresa, quero vender. Tenho que estimar o valor contábil, o valor financeiro dela. Tá? Tem até uma diferença, tá? Isso pode ser posto por determinados autores de valor contábil para valor financeiro, mas a gente não vai adentrar nisso. O importante é que essa contabilidade é a linguagem empresarial. E é antiga, tão antiga quanto a própria história do homem, havendo registro de escritas contábeis em figuras rupestres da pedra polida. Por quê? Aquela passagem que o homem estava deixando de ser nômade para ser sedentário, muitas coisas estavam acontecendo e o homem estava tentando organizar, inclusive, os recursos. Então, a tribo ia lá, caçava determinadas então, um número ali de presas, tá, para tentar conservar usando técnica de sal, só que tinha que se dividir entre si. E tinha que ter alguma organização nisso, alguma gestão disso aí. E a contabilidade vai surgir aí mesmo, nas próprias figuras rupestres das cavernas, eles se organizavam, tá? Claro que com o tempo foi evoluindo, peço perdão aqui pelo barulho, mas a escrituração hoje é a técnica contábil que lança os fatos, operações contábeis e livros contábeis, tá? Essa evolução, ela não foi também tão recente, tá? Ela remete lá à Idade Média com o Frei Luca Pacioli, a gente vai falar disso em outra aula. Mas na contabilidade clássica, os lançamentos são feitos através de razonetes. Embora hoje ele esteja mais informatizado, né? Lá na época da Idade Média tudo era muito no papel, hoje você tem já softwares, o computador já faz toda essa questão de gestão. Mas, assim, para chegar a esses softwares, você teve toda uma ciência anterior, que se baseou em razonete, e essa ciência não ficou em desuso. Tá? Não é que o computador agora hoje faça razonete para tudo, hoje tem os softwares, mas o princípio que está por trás desses softwares de gestão contábil ainda são os princípios da contabilidade clássica, tá? Que inclui aqui, olha, débito e crédito. A noção de débito e crédito, o razonete ele sempre tem esse formato de T, e aqui está alguma conta da entidade, tá? No caso aqui a conta caixa, que é o dinheiro líquido da entidade. Você pode ter a conta ativa, a gente vai falar mais sobre isso, que não necessariamente é o dinheiro líquido, mas a questão dos bens. Mas aqui o caixa está representando o dinheiro líquido que a entidade tem na hora ali, né? O nome é bem intuitivo. Quando a gente vai no supermercado tem um caixa, lá está o dinheiro. Então, em papel mesmo, né? Mas o supermercado, os bens do supermercado não é só aquele dinheiro, tem os próprios produtos, não são ativos intangíveis, né? Porque estão momentaneamente ali no intangíveis, não, perdão, não circulantes, porque estão momentaneamente no poder ali do supermercado, você vai e compra. Caixa, dinheiro líquido, independente de qual for a conta, se for ativo, passivo, caixa, caixa é um tipo de ativo, tá? Aliás, artigo
ativo circulante. Tanto o caixa é um ativo circulante, quanto os produtos que estão ali à venda. Então você tem o caixa, o débito e o crédito. São os dois lados, né? Do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito. Sempre é formado dessa forma. Então no lado do débito, nós lançamos todas as importâncias que representam a entrada de caixa. E do lado do crédito, são lançadas todas as importâncias que representam a saída de caixa. E aí você pode estar confuso. Mas débito não significa perda de dinheiro. Quando a gente fala, eu tenho um débito, geralmente você quase que é usado corriqueiramente no sinônimo de dívida. Eu tenho um crédito, é como se eu tivesse um dinheiro, tá? Por que a gente pensa dessa forma? Porque a gente está acostumado com o extrato bancário. Só que o extrato bancário ele não mostra a sua perspectiva, e sim mostra a perspectiva do banco. Então, quando você debita alguma coisa, para o banco, ele está ganhando dinheiro, tentando dinheiro no caixa. Quando o banco te oferece crédito e você aceita, ele está dando dinheiro dele para você. Então, é uma saída de caixa, tá? Isso confunde muito. Quem está vendo isso pela primeira vez, né, tem até um susto, demora um pouco a gravar, em várias situações pode se confundir dentro da contabilidade, mas é só pensar que é justamente o contrário, tá? É o contrário do senso comum, que a gente está habituado no dia a dia. Então, aquilo que eu falei, quando você usa o cartão de crédito, significa uma saída de dinheiro da conta caixa do banco. O banco te emprestando dinheiro para comprar um produto, enfim. Agora, quando você usa o cartão de débito, você tem um dinheiro que está na sua conta corrente e esse dinheiro vai para a conta do banco. Tá? Você tem o dinheiro no banco, mas a conta é sua. Tá vinculado ao banco, está administrando ao banco, mas a conta é sua, aquele dinheiro é seu. Aí quando você usa o cartão de débito, ele sai dali dessa conta. Ele vai para o banco e depois o banco paga ali, o banco é intermediário, né, na verdade. Ele passa pelo banco e depois paga ali de onde você está comprando, a empresa que você está comprando, tá? O teu vendedor. Mas o banco primeiro é um débito, tá? Ele vai primeiro para a conta do banco e depois para a conta ali do vendedor. Então, olha só, as razonetes como é que são usados? Cartão de crédito, né? Considerando aqui a sua conta. Ela vai ser um crédito aqui. Então, vai ser uma saída de dinheiro para o banco aqui, na verdade, considerando a conta do banco, tá? Quando você usa o cartão de crédito, tem uma saída de dinheiro do banco, que ele está te financiando momentaneamente. E aí tem o caixa. Exemplo, uma compra de R$100 aqui, né? Conta caixa do banco, saiu o dinheiro. Só que ela tem uma duplicata a receber, ou seja, você vai ter que pagar o cartão de crédito daqui a alguns dias, né? Então o banco vai ter um direito aqui, duplicatas a receber, tá? Como é o dinheiro que vai entrar na conta da empresa, ele vai para débito. Quando você usa o cartão de débito para o banco, o que acontece? Momentaneamente vai para o caixa do banco esses R$100 que você está comprando, só que tem contas a pagar, ele vai ter que pagar para o vendedor. Então vai sair a crédito, tá? Então essa é a ideia. Sempre entra débito e sai a crédito. E aí você pode ter razonete para várias contas, tá? Então você vai colocar essas contas. Caixa, duplicata a receber. Tem algumas contas que são padrão, mas não tem um número limitado de contas, tá? Você pode até criar uma conta com um próprio nome, mas claro que as empresas buscam padronizar, com nome específico, perdão, dentro das suas operações. Claro que as empresas buscam padronizar, então toda empresa vai ter conta caixa, duplicata receber também, né? São já nomes convencionais. Olha só, existe um número ilimitado de contas, o número ilimitado, né? Os números atribui caráter qualitativo às razonetes. Por quê? Quantitativo é o que está aqui, de valor, né, das operações. Qualitativo é você falar de onde está saindo ou está entrando dinheiro. Então, caixa, aqui está dizendo, aqui, os dois estão a débito,
O capital social, que é o dinheiro que os investidores colocam na empresa, né? Tá aqui a crédito. Então, tá a crédito. Por que tá a crédito, já que os investidores colocam na empresa? Porque esse dinheiro ele vai para o caixa, tá? Quando os investidores colocam, aí ele entra a débito, só que a empresa ela fica como se fosse ali uma dívida, né? Uma dívida com os investidores, né? Tanto que quando ela tem um lucro ali, uma sobra de lucro, que não faz muito sentido ela reinvestir na empresa, para os gestores da empresa, ela acaba distribuindo para esses acionistas mediante essa dívida, tá? E assim tem as outras contas, tá? Mercadorias, fornecedores, receita de vendas. Aqui tá relacionado ao custo, tá? Custo médio dos valores, acho que é isso aqui que significa. Aqui também é outra conta dos ativos. Ativo, acabei me esquecendo o que significa R, posso colocar aí nos comentários. Lucro do exercício, o cliente pode ser algo específico também da empresa, enfim. O importante é que já deu para entender que tem vários nomes aí para os razonetes, né? O lançamento sempre feito usando o método das partidas dobradas. Então, esse é o método criado pelo aquele que é denominado pai da contabilidade, o Frei Luca Pacioli, o Frei italiano. Ele criou em 1994 e até hoje esse método ele não está em desuso, né? Ele é a base da contabilidade, são as partidas dobradas do Frei Luca Pacioli. Então, consiste em balancear aqui todo e qualquer lançamento contábil, né? Balancear todo lançamento contábil. Para cada lançamento de débito, deverá haver um ou mais lançamento a crédito, cuja soma deverá ser igual ao débito. Então, em termos quantitativos, sempre débito e crédito tem que se equivaler. Em termos qualitativos, você pode ter uma razonete para o crédito e duas para o débito, ou vice-versa, ou uma para três. Mas o importante é que em quantitativo as duas se equivalem sempre. E as contas, depois que você faz inúmeras razonetes, você pode agrupar elas em grupos grandes, né? Em 5 grupos maiores, no modo geral. Tá? Tem grupos de posição financeira e grupos de desempenho financeiro. De posição financeira é o que a gente chama de balanço patrimonial. Ele dá uma noção de como está a empresa naquele momento. Tá? Como é que está a empresa normalmente no momento atual, mas se você está pegando no balanço patrimonial passado, em termos passados. Então, é uma conta estática. Então, você tem os razonetes que são agrupados no ativo, outros que são no passivo e outros que são no patrimônio líquido. A gente vai falar em outra aula o que significa cada um deles. Tá? E de desempenho financeiro, você tem as receitas e as despesas. Aqui estão agrupados na DRE, demonstração dos resultados do exercício. São fluxo de dinheiro que entra e sai dependendo da perspectiva, tá? Pode ser também um fluxo de caixa. Aliás, nessa própria aula, está aqui a nossa tabela, né, dessas 5 principais contas. Você quer ficar para outra aula, mas está aqui. Então, o ativo são todas as razonetes, as contas que representam bens e direitos da entidade. Exemplo, a conta caixa, conta estoque. Tudo isso é exemplo de ativo. Então, ele aumenta débito. A gente viu lá que o débito ele aumenta com a entrada de dinheiro e diminui a crédito. Tá? Quando você faz um lançamento a crédito na conta ativo, o ativo diminui. O passivo são as obrigações. Exemplo, obrigações com fornecedores. O nome da conta é fornecedores, mas implícito está a obrigação que você tem com eles. Você adquire um produto, um insumo aí para o seu processo produtivo e você fica com uma dívida, né, com esses fornecedores. Geralmente você não paga, o pagamento é feito a prazo, né, então você fica aí com essa dívida. E aí é uma obrigação que está lá no seu passivo. Ela aumenta a crédito e diminui a débito. O patrimônio líquido é o capital próprio da empresa.
Na verdade, é o resultado de ativo menos passivo, é o patrimônio líquido. Exemplo, a conta capital social, que é a conta que os investidores, quando os investidores colocam o dinheiro na empresa, tá? Vai primeiro para essa conta, mas, aliás, ele é lançado nessa conta, mas vai para o caixa da empresa, a princípio. Ela aumenta a crédito e diminui a débito. As receitas são os ganhos que a empresa tem nas suas operações. Exemplo, a venda de mercadorias. Então, aumenta a crédito. E as despesas são as perdas. Despesas com salários, por exemplo, né, que aumenta a débito. Então, aqui um exemplo. O ativo, por exemplo, conta caixa, conta veículos, que está dentro do ativo não circulante, né, essa noção. O que é ativo circulante? É que você pode liquidar ou tirar ele da empresa sem prejuízo muito grande, ali no prazo de até um ano. Se for maior do que um ano, para você tirar ele da empresa, você vender, por exemplo, já é ativo não circulante. Por exemplo, um veículo. Você pode comprar num dia e vender no outro? Pode, mas provavelmente não vai conseguir fazer isso no mesmo preço. Provavelmente você vai vender mais barato, por isso que ele é considerado um ativo não circulante. E claro que isso deu uma situação hipotética, mas na prática você tem toda uma papelada para vender um veículo, um imóvel. Por isso que são todos ativos não circulantes. E aqui o passivo mais patrimônio líquido. O ativo costuma... Essa aqui é a estrutura de um balanço patrimonial, tá? O ativo ele fica do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Aí você coloca passivo mais patrimônio líquido do lado direito, tá? Essas duas contas ficam desse lado. Então, aqui o exemplo de operações que ocorreram dentro de uma empresa. Então, e aqui esse 1zinho do lado diz a ordem das operações. Primeiro foi integralizado 50 mil pelos donos proprietários da empresa ao capital social da empresa. É como se essa empresa adquirisse aí uma dívida com o proprietário, tá? A entidade adquirisse uma dívida. Por isso que é lançado a crédito. Esse dinheiro vai ser debitado no caixa da empresa, vai a débito no caixa da empresa, ou seja, vai entrar no caixa da empresa aqui. Aí o que a empresa fez com esse dinheiro? Ela usou 3 mil, ou seja, saiu o dinheiro na conta crédito da conta caixa. Perceba, sempre tem que ter uma paridade. Ó. Primeiro lançamento, 50 mil na verdade, aqui, 50 mil aqui. Depois 30 mil aqui que ela colocou a crédito e o débito correspondente está aqui, ó, 30 mil e veículos. A segunda operação, ela comprou um veículo a 30 mil. Então, o veículo, o bem em si, ele entrou a débito aqui na conta do ativo, tá? Esse valor representa o veículo que agora é propriedade da entidade. Aí, qual foi a terceira operação? Foi mais uma integralização de capital. Tá? Então, o que aconteceu? Os acionistas colocaram mais 50 mil na empresa. Então, a conta capital social somou 100 mil. Tá? Uma conta lá do patrimônio líquido. E aí, esses 50 mil adicionais, eles foram colocados aqui a crédito e eles foram colocados aqui a débito. E acabou por aí. Mas a empresa ficou um total de caixa aí, quando você faz a conta de tudo, de 70 mil, mais 30 mil em ativo não circulante, no caso o veículo. E ficou, a conta capital social ela pertence ao patrimônio líquido, tá? Ficou com 100 mil em patrimônio líquido. Só para mostrar para vocês um exemplo de como é feito esses lançamentos. E depois, não precisa colocar todas essas operações, fica somente de forma mais resumida caixa, 70 mil, veículo 30 mil e capital social 100 mil. Tá? Isso, porque senão, imagina uma empresa aí com 100 mil operações, né? E aí não tem como, vai ter muito espaço, por isso que existem essas contas que agrupam primeiras operações e depois contas maiores que agrupam essas contas do razonete. Para uma grande empresa, ela não vai colocar todos esses detalhes do que estão no ativo, ela só vai colocar o ativo ali, né? No chamado balanço patrimonial agregado.
Se você for lá nas empresas da Bolsa de Valores e ler o relatório contábil delas, não vai estar tão detalhado, tá? Depende muito de quem é os stakeholders que vai querer aquilo detalhado ou não. Então, se tem uma grande empresa e ela está dividida em unidade de negócios, e aí uma unidade de negócio ela pode querer um maior detalhamento, um gestor de unidade de negócio, de como está as contas do ativo daquele negócio específico. Mas um grande investidor ele não vai ter tempo de olhar detalhadamente tudo que está lá todas as operações financeiras da empresa, né? Isso nem vai estar no relatório contábil. Aí ele vai querer algo mais agregado, tá? E aí você tem, por isso que existe essas grandes contas, né, de ativo, passivo e patrimônio líquido, bem como a DRE, demonstração do resultado do exercício. A gente vai falar mais especificamente em outras aulas, né? Por hora, aqui nossas referências, Silva Silva, Seiling, significados aqui que é um site, e o Jornal Contábil. Espero que tenham gostado. Até a próxima.